seu conjunto, ao mesmo tempo, pontos que dizem respeito, que são verdadeiros, que dizem respeito à fé cristã, mesmo na ideologia mais rebelde à fé cristã, sempre tem alguma coisa criacional de Deus ali. E que em toda ideologia também tem marcas do pecado, então ela também tem pontos radicalmente distintos da fé cristã. Então, o trabalho da visão de mundo cristã, que é criação, queda e redenção, é procurar pensar como que aqueles pontos marcadamente idólatras de uma ideologia política podem ser redirecionados para que o nome de Cristo seja glorificado naquela área pública. Então, o que a gente vai fazer é isso hoje. Eu vou argumentar com vocês que a visão de mundo cristã ela só pode ser, na política, uma visão pluralista. Quando a gente fala de pluralismo na igreja, a gente sempre pensa que se trata daquele pluralismo de religiões, em que todas as religiões são colocadas uma do lado da outra e que elas têm um valor igual. Não é isso que eu vou falar aqui. Não é um pluralismo religioso, é um pluralismo político. Ou um pluralismo de visão de mundo, de ver a realidade em sua riqueza plural, criada por Deus, de ver a queda nas suas manifestações plurais nessa realidade e de entender também o senhorio de Cristo sobre as mais plurais esferas da vida. Então, um cristão tem que fazer esse trabalho de criação, queda e redenção, que é esse trabalho de cosmovisão, mas ele tem que fazer isso pensando sempre de um ponto de vista pluralista. Eu vou explicar como que isso se dá. Vocês lembram então daquela ilustração que eu falei para vocês sobre as ideologias? Sobre um musicista, um músico, que ele gasta tanto tempo no seu instrumento, 10, 12 horas, que ele fica muito bom no seu instrumento, só que ele negligencia outros aspectos da vida dele. Ele negligencia sua família, ele negligencia sua saúde, por exemplo, de tanto ficar no seu instrumento. De certa forma, aquele músico ele vai alcançar padrões musicais que uma pessoa que fosse muito equilibrada, só ensaiando ou treinando 2 horas, 3 horas por dia, é claro que ele vai alcançar níveis musicais muito mais elevados do que o outro. Só que a grande questão é que, quando ele alcança isso, a gente é beneficiado pelo desequilíbrio dele, só que a gente não pode concordar que aquele é o melhor estilo de vida. É assim que acontece com as ideologias. Uma ideologia socialista é aquela que mais se dedica a pensar na igualdade econômica, social, o papel do Estado, etc. Ela faz isso de maneira desequilibrada de outros pontos da fé cristã, ou da fé política também. Mas ela acaba beneficiando a gente pensando coisas sobre o Estado, sobre a comunidade, que nós nunca pensaríamos. A mesma coisa com a visão de mundo liberal. Ela se dedica tanto ao indivíduo e à iniciativa privada que ela chega a pontos muito interessantes que a gente nunca conseguiria lidar. Tá, então está tudo desconfigurado porque mudou de computador, mas o que a gente vai fazer lá, volta para mim, porque que já passou? O que a gente vai fazer lá é ultrapassar as ideologias políticas, então, pensando num pluralismo. O pluralismo vai ser justamente essa capacidade da gente retirar de cada uma das ideologias os seus pontos fortes e encontrar a queda e apontar os seus benefícios e os seus erros para a glória de Deus. Então passa para mim. Vou passar isso aí também, que eu já falei, blá blá blá, blá blá blá. É do músico, pode passar. Então tá. O James Smith, que é um filósofo calvinista, professor do Calvin College, ele, escrevendo sobre política e teologia pública, ele chegou a uma conclusão do que significa a gente pensar em pluralismo e por que um cristão, e principalmente essa é a perspectiva cristã, para os não cristãos, devem pensar sobre o pluralismo. Passa para mim. Ele diz o seguinte: o desafio do pluralismo é o desafio de forjar uma vida em comum, em bairros, comunidades, territórios, estados, que são povoados por cidadãos com cosmovisões diferentes crenças sobre o bem e diferentes práticas e rituais que entendem constituir uma vida bem vivida. Em suma, o desafio do pluralismo é como forjar a vida em comum no meio do que eu vou chamar de diversidade confessional. O que ele está falando aqui?
Vocês lembram todas as vezes que eu falava que as ideologias elas são antipolíticas em certo ponto? Porque ela pega uma visão de mundo e impõe por uma complexidade social muito grande. A gente falou sobre isso, o povo brasileiro, o povo goiano, é uma complexidade muito grande. O desafio do pluralismo é justamente pensar, que é o desafio político, pensar como é que a gente vai conviver com diferentes indivíduos que têm cosmovisões diferentes, crenças diferentes, visões sobre o que é uma vida bem vivida muito diferentes da gente e como que a gente vai viver isso numa sociedade. Esse é o desafio do pluralismo. E o que a gente vai defender aqui hoje é que a melhor filosofia do pluralismo, ou a melhor visão de pluralismo social, pluralismo ontológico, é a cristã. Só um cristão pode ser um pluralista. Parece que é um contrassenso, mas eu vou explicar por quê. Passa para mim. O Jonathan Chaplin, que é um outro nome assim, muito importante nos estudos sobre ciência política, ele é um cristão também reformado, professor na Universidade de Cambridge, e tem desenvolvido muitos raciocínios sobre pluralismo. Ele escreveu esse artigo chamado O Ponto do Pluralismo Kuyperiano, que ele se insere naquela tradição do Abraham Kuyper, que no começo do ano, na outra escola dominical de férias, a gente falou sobre a teologia pública do Abraham Kuyper, um senador holandês. E ele vai argumentar nesse texto, é um texto bem pequenininho, tem ele em português na internet. Ele vai argumentar como que, o que está em jogo quando a gente fala sobre pluralismo, e quem foi uma das primeiras pessoas a falar isso, que no caso foi o Kuyper. Olha o que ele fala. Pode passar para mim, né? Os cristãos não devem buscar uma posição de privilégio político ou legal nas praças públicas de suas nações religiosas e culturalmente diversas, mas uma posição de paridade. O objetivo é desfrutar de direitos iguais ao lado de outras comunidades confessionais, dentro de uma democracia constitucional marcada pela ampla liberdade de expressão, justa representação e uma diversidade de vozes. O que ele está falando aqui? O papel do cristão numa sociedade, se ele realmente quer ser um pluralista, não é buscar uma posição de privilégio político. Isso a gente chama dentro da política de constantinismo político, porque a gente lembra do imperador Constantino, que de cima para baixo oficializou a religião cristã e decretou que ela era oficial sobre um território como era o romano, muito diversificado. Se você pega, por exemplo, a obra do Santo Agostinho, A Cidade de Deus, ele começa a obra tendo que responder, ele escreve uma obra de 1000 páginas para responder a acusação de que quando Roma oficializou a religião cristã, ela foi dominada. Então o Deus cristão não é forte o suficiente, aí faz uma mistura muito ruim de religião e política. E o Agostinho vai desenvolver toda a sua obra para responder essa questão. É porque buscar uma posição de domínio, de privilégio do cristianismo no espaço público. O Chaplin vai falar, não pode acontecer isso. Quando a gente faz isso de maneira muito artificial, a gente acaba soando antipolítico, porque a gente tem pessoas, a gente sempre vai conviver com pessoas que não vão desfrutar da nossa fé. E a gente tem que pensar como que, principalmente numa democracia constitucional, marcada pela liberdade de expressão, como que essas pessoas que pensam diferente de nós podem também florescer nos seus contextos. Como eu falei para vocês, isso fica parecendo muito secular, né? Fica parecendo assim, nossa, então a gente pode deixar todo mundo pensar diferente da gente. Mas o que eu vou mostrar para vocês é que só sociedades marcadas pela cosmovisão cristã na sua história permitem isso. Eu falava ontem sobre política numa igreja e o rapaz falou lá que o cristianismo é machista, né? Ai, preguiça quando fala isso, mas tudo bem. E aí fala lá, cristianismo é machismo. Eu perguntei por que ele era machista, né? O cristianismo. E aí ele deu uns exemplos da igreja presbiteriana. Eu falei, nossa, mas você pulou assim, do cristianismo para a igreja presbiteriana rápido. Mas o que eu falei para ele, eu falei assim, olha, tudo bem, essa é uma acusação recorrente que o cristianismo é machista, mas eu falei assim, em sociedades não cristãs, como por exemplo a árabe, a asiática, a hindu, ou penso numa sociedade que é tida bem evoluída como o budismo, não tem tanta liberdade de expressão, por exemplo, para as mulheres se manifestarem contra as democracias ocidentais de raízes cristãs. A gente tem uma capacidade tão pluralista para o bem comum que é possível alguém dentro da nossa sociedade poder inclusive criticar a nossa religião. Vá fazer isso lá no Paquistão, lá no Irã, para ver o que acontece. Então assim, é um clichê. Aí a gente desenvolveu esse ponto. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que o cristianismo é a melhor filosofia do pluralismo que tem. E alguns como Coises,
o James Brett, o Jonathan Chaplin vão dizer que o calvinismo, melhor do que outras formulações teológicas cristãs, é a melhor filosofia do pluralismo. O que o calvinismo, principalmente esse calvinismo caiperiano, queria era render a gratidão à diversidade que Deus criou dentro da esfera social. Então é isso que ele vai continuar falando. Passa para mim. Talvez o maior significado de Abraham Kuyper para o nosso próprio mundo religioso e culturalmente fraturado é a maneira que ele propôs que os crentes religiosos levassem o peso das suas convicções para a vida pública, enquanto respeitam plenamente os direitos dos outros em uma sociedade pluralista sob um governo constitucional. Então, por que a gente sempre fica falando do Kuyper, do Kuyper, do Kuyper? Porque ele, em quase 200 anos atrás, ele pensou coisas que até hoje a gente está discutindo, que são importantes, e mais do que isso, ele ajudou a gente a pensar como é que a gente vai para a esfera pública sem abrir mão da nossa visão de mundo cristã, sem deixar de levar o peso todo das nossas convicções para a vida pública, sem a gente deixar de crer que Jesus é o Senhor, de que Ele é o único caminho até Deus, e como que a gente leva isso para a esfera pública, como que você leva lá para o seu trabalho, para a sua escola, para a universidade, para onde você está. Esse é o grande desafio do pluralismo, e o Kuyper talvez tenha sido das melhores pessoas que fez isso. Até hoje, a gente tem lá na Holanda, onde ele foi ministro, resquícios das políticas públicas que ele fez, e mais do que isso, até hoje ele deixou uma escola de pensamento toda até lá. Eu pesquisava essa semana sobre um senador holandês, e assim, é o cargo mais alto que alguém pode chegar lá, além do primeiro-ministro, porque é uma monarquia, né? Ele é diretor de um seminário de camping, que é um seminário pequeno, tamanho do nosso seminário presbiteriano, e senador da Holanda. Assim, crente, pensa para você, um professor de teologia, diretor de seminário, pastor e senador. Então, assim, vários exemplos desse acontecem lá, que é o Royal Kuyper. Então, a gente tem muita, com esse nome também, né? A gente tem muita gente que ainda continua nessa tradição, produzindo teologia pública de maneira muito rica. Agora passa para mim. Em 93 foi publicado um livro do Richard Moule, que é esse senhor aí à sua esquerda, e do Sander Riffel, que é esse senhor à sua direita, que são dois professores. O Richard Moule é professor de teologia no seminário de Fuller, lá nos Estados Unidos, e o Sander Griffin é professor de filosofia social na Universidade Livre de Amsterdã. E eles publicaram esse livro que chama Pluralismos e Horizontes, onde eles fazem uma espécie de mapeamento. Depois está tudo, eu estou falando aqui, tá bom, a gente tem que ser pluralista, mas o que significa isso? Eles fizeram um mapeamento do que significa ser um pluralista, do quais são a abordagem de um pluralista. E eles dividiram em 3 tipos de pluralismo. Para ser bem didático, assim, presbiterianamente, 3 pontos, sobre 3 tipos de pluralismos distintos. Então, o resto da aula hoje vai ser, eu vou falar sobre esses pluralismos, mostrar como que eu e você temos que sempre olhar para a realidade desses 3 pontos de vista, e mostrar como que isso muda a minha e a sua vida na vida prática, ok? Todo mundo comigo? Todo mundo acordado? Então tá bom. Então vamos lá, pode passar. O Chaplin, comentando a obra do Richard Moule, ele fala o seguinte, passa de novo, vídeo. O primeiro pluralismo é o pluralismo estrutural. Se você está anotando aí, o primeiro ponto é o pluralismo estrutural. E o que ele diz aqui, o pluralismo estrutural segue o exemplo de um dos mais conhecidos princípios sociais de Kuyper, as esferas de soberania. Esse princípio afirma que cada tipo distinto de instituição ou associação é uma ordenança de Deus. Como tal, cada corpo social possui uma natureza e propósitos distintos e uma correspondente autoridade inerente a governar-se livre da intrusão ilícita por parte do Estado ou de qualquer entidade. Antes aqui, depois de continuar. O que ele está falando? Primeiro, pluralismo, quando a gente olha para a realidade toda, a primeira forma plural da gente olhar é a estrutural. Ou seja, que a estrutura da realidade, ela se apresenta para nós de modos plurais. A estrutura da realidade nunca se apresenta igual de toda forma. Ou seja, a gente pode olhar para uma coisa, por exemplo, esse copo d'água. A gente pode olhar para esse copo quando ele chega para a gente de modos distintos, de modos plurais. A gente pode olhar ele de um modo matemático, é um copo. A gente pode olhar de modo químico-físico, é um copo de vidro, que está todo mundo com medo de escorregar e cair, né? Fazer bagunça aqui.
Está cheio de água, tem um componente químico aqui, de fórmula tal. A gente pode olhar de modos distintos. O que ele vai falar é que Deus criou a realidade assim, plural em seus modos de ser. E que ela, quando a gente pega essa ideia, que é uma ideia de ontologia sobre a realidade e aplica na política, a gente chega ao princípio que o Kuyper formulou das esferas de soberania. Na sociedade, ela tem esferas distintas em que nós conseguimos, nessas esferas, ter esses modos distintos de organização. E ele fala no final que cada uma tem sua liberdade de governar-se, com seus oficiais próprios, as suas próprias leis. Então, eu já falei isso para vocês, a gente tem uma esfera educacional, onde as leis da educação, da pedagogia tomam conta. Os ministros dessa esfera são os professores, pedagogos, psicólogos, e que ela tem certa liberdade de outras esferas ficarem a obrigando para fazer outras coisas, principalmente o Estado. Por isso que, por exemplo, a universidade que o Kuyper fundou lá chama Universidade Livre, porque ela era livre da igreja, ela era livre do Estado e ela era livre do mercado. Esferas distintas para não entrar em confronto com o que estava acontecendo ali dentro. E o que está por trás dessa visão de criar uma universidade assim é entender que Deus criou a realidade de maneira distinta, com esferas diferentes. Nós temos a nossa família, nós temos a nossa igreja, nós temos a nossa empresa, as universidades, as escolas, o governo, elas têm regras diferentes. Você não pode comandar uma igreja, dirigir, administrar uma igreja com princípios familiares, não é uma família. Apesar da Bíblia usar a imagem da família, mas é uma imagem, não é uma família. Do ponto distinto de um pai. O Ronaldo não é nosso pai, ele não podia ser, mas não é, né? Não é nosso pai, ele é nosso pastor, entendem? Você não pode administrar uma universidade como uma empresa. Os alunos não são só clientes, você não está vendendo só um produto, eles são alunos, um professor é um professor. São coisas distintas. E quando a gente tem uma igreja que se organiza igual uma empresa, uma igreja que se organiza igual uma família, a gente tem injustiças sociais, porque a soberania de cada esfera foi desrespeitada. Entendem isso? Estão comigo aqui? Alguma dúvida? O que ele vai falar é que isso se dá por causa desse pluralismo estrutural. A estrutura da realidade ela é plural. Passa para mim, Índio. Ele continua dizendo o seguinte: o Kuyper formulou esse princípio dentro de um contexto específico que o fez avançar. Ele opôs a esfera de soberania tanto à soberania popular, vocês lembram que a gente falou isso na ideologia democrática, que a voz do povo é a voz de Deus. O Kuyper falou nada disso. A voz de Deus é a voz de Deus, a voz do povo é a voz do povo. Ou seja, do individualismo liberal, que reduziu a autoridade social e política às vontades individuais agregadas, e contra a soberania de Estado, que a gente viu na ideologia socialista. O Kuyper se opôs às duas. Ele falou assim: olha, nem só o Estado tem soberania, nem só o povo tem soberania, não. Cada esfera da vida tem sua soberania própria, porque Deus criou que fosse assim. Esse Estado que poderia ser autoritário, conservador, ou do socialismo centralizador, que fez toda a autoridade social uma concessão do Estado. Então, a pluralidade estrutural, passa para mim, Índio, ela é como fica esse desenho aí. Ela é preto no branco, ou seja, Deus criou dessa forma. Vai desde a organização mais básica da realidade, o mundo atômico mesmo, às concepções mais altas. Então, assim, Deus criou dessa forma como é. Estrutura físico-química, estrutura biológica, genética, família, tal como tem que ser, daquele jeitinho ali, bonitinho, heterossexual, monogâmica, com filhos. E eu vou explicar. Volta, para que você está mostrando isso aí? Isso aqui tem toda uma cadência, moço. Isso aqui é música. Aí, governo, escola, eu coloquei os prédiozinhos ali, mas só para vocês entenderem que educação é ordem criacional de Deus, desenvolvimento da cultura, Deus mandou lá em Gênesis 1, 26, 27, 28, crescer, multiplicar, dominar a terra, sujeitar. Isso é uma ordenança da criação. A criação é assim, isso é estrutural, não tem como você abrir mão. Eu vou mostrar para vocês que tem outros dois tipos de pluralismo. O pluralismo contextual, em que isso muda de acordo com cada contexto, e o pluralismo direcional, onde isso assume pontos rebeldes a Deus. Mas o primeiro passo é entender que isso é uma estrutura, e estrutura não mexe. Se você mexe na estrutura, ela quebra. A estrutura criacional de Deus funciona daquela maneira. E se você tentar ir contra a forma genética do seu corpo, você vai se dar mal.
Então, temos endocrinologistas aqui, por exemplo, a gente vive falando isso, que esse é um dos argumentos contra, por exemplo, a ideologia de gênero. A tentativa de mudança de sexo, ela é falsa, porque o que máximo que você muda é o seu estereótipo e a sua genitália, mas todas as células do seu corpo continuam produzindo hormônio masculino ou feminino. E que você precisa tomar uma injeção hormonal todo mês para você poder evitar essa produção hormonal. Então é falso, é artificial, você não muda mesmo. Você fica constantemente agindo sobre essa estrutura, mas você nunca consegue rompê-la, porque ela é uma estrutura criacional. E isso funciona não só com gêneros, mas isso funciona também com escola, com realidade. A realidade funciona assim, matemática, é assim que funciona. Agora, por favor, passa para mim, índio. Olha o que diz. Não é um pluralismo contingente à configuração histórica, ou seja, a escola, Estado, igreja, não funciona porque assim é a nossa época, como queria o Michel Foucault, por exemplo, que é um historicista, que fala que tudo é histórico, ou então resultado de diferentes acordos sociais, como queria o Jean-Jacques Rousseau com a ideia de contrato social. Ou seja, as coisas são como são, casamento, educação, governo, elas são porque são, não é porque essa é a configuração burguesa, moderna da sociedade. Não, não é. É da ordem criacional. Pode variar como é que é esse governo, pode variar como é que é essa família, pode variar como é que é essa escola, mas educação, governo, família, sexualidade fazem parte da ordem criacional e vai ser assim sempre. Trata-se da correspondência entre as instituições da sociedade civil com as estruturas mais básicas da realidade. Ou seja, a realidade de Deus é diferente. Pega aquela árvore ali e vai olhar as folhas dela. O Kuyper tem um artigo que chama A Maldição da Uniformidade. Ele vai falar que a modernidade é muito uniforme. Ele falou assim, olha para uma árvore e vê que na mesma árvore tem folhas de tamanhos, cores, formas absolutamente diferentes. Porque a criação de Deus é assim, ela é plural. E uma visão plural da sociedade é uma correspondência entre a direção ontológica que orienta as organizações políticas. Ok até aqui? O Chaplin agora, pode passar, nesse texto, rejeitando a neutralidade e respeitando a diversidade do pluralismo liberal ao pluralismo cristão, um dos melhores artigos de 2006, ganhou prêmio e tal. Ele vai falar agora do segundo pluralismo do Bull e do Sander Griffin. Pode passar para mim, que é a pluralidade contextual. Então, por um lado, a gente tem a pluralidade estrutural, estrutura da criação, que não mexe. Só que a gente tem uma pluralidade de manifestações contextuais ou culturais, onde essas estruturas se apresentam na realidade histórica. Olha o que ele fala. A pluralidade contextual se refere à pluralidade de contextos culturais distintos, existentes em todo o mundo e cada vez mais dentro de uma mesma sociedade. A gente fala que as nossas sociedades são multiculturais. É porque dentro de uma sociedade existem muitas culturas vivendo dentro dela. Por exemplo, lá no Canadá, a gente tem a parte que fala francês e a parte que fala inglês. Eles são bastante, uma luta bem intensa uns com os outros, de leis, de proteção. A gente pensa numa cidade como São Paulo, que é muito multicultural. Você entra num bairro como, por exemplo, a Liberdade, onde tem muita presença de asiáticos, tem igrejas presbiterianas que têm culto em português e coreano, português e chinês, português e japonês, porque é uma sociedade multicultural. Só que isso é dentro de uma cidade, mas de maneira que a gente pensa o globo, isso fica muito maior. O Brasil, por exemplo, tem culturas muito diferentes, assim, o que você come lá no Nordeste, o que você come no Centro-Oeste, o que você come no Sul, do jeito que fala, costumes, etc. Ele vai falar que essas diferenças decorrem da linguagem, etnia, costume ou tradição histórica. Eu chamarei de pluralidade cultural ou contextual, tanto faz. Embora culturas particulares não sejam tipos criacionais como a estrutura de forma. Pode passar? O fato da pluralidade cultural é igualmente expressivo do potencial para a diversidade social humana enraizada em potenciais divinamente criados. O que ele está falando aqui? Tanto a estrutura quanto o contexto fazem parte da criação de Deus, ou do potencial diverso da criação de Deus. Quando Deus virou para Adão e Eva e falou assim, olha, crescei, multiplicar, dominar a terra, sujeitar, eles estavam falando o quê? Olha, tem coisas aqui na terra que são naturais, as plantas que eu acabei de criar, os animais, mas tem um trabalho que é o trabalho de vocês aqui no jardim, vai começar no jardim, vai ser um paradigma para todo mundo, de que
vocês têm que desenvolver essa cultura. Então, quando vocês sabem como é que funciona, lá no jardim da sua casa. Se você joga umas sementes lá e deixa, sei lá, um pé de mamão crescer, tem o pé de mamão que cresceu assim meio desordenado, e você pode fazer a cultura da sua horta ali. É diferente, não é um negócio que cresce assim desordenado e aquilo que você poda, você rega. Esse trabalho de cultura, de cultivar, é o trabalho que eu e você fazemos em todas as áreas: desenvolvimento de tecnologia, arte, ciência. Isso é um trabalho humano, mas é um trabalho humano ordenado por Deus. Deus mandou, isso que a gente chama na teologia reformada de mandato cultural. Deus mandou a gente desenvolver a cultura. Então tem coisas que realmente são da estrutura da criação, tem outras que não são. Por exemplo, a casa do João de Barro, que a gente chama de casa, mas aquilo não é casa. Aquilo é um ninho que parece uma casa com um buraco no meio. Aí a gente fica, a casinha dele, bonitinho, que tem uma portinha, etc. A gente chama de casa, mas não é uma casa. Porque todos os João de Barro do Cerrado vão produzir aquela mesma casa. Aquilo é natural, aquilo não é cultural. Se fosse cultural, um construi uma casa geminada, com duplex, tal, campinho. Isso é cultura. É diferente as casas. Por exemplo, a teia da aranha. É lindo, a gente acha aquela forma maravilhosa, tem estética naquilo lá, mas aquilo é natural, aquilo não é cultural, aquilo não é uma obra de arte. Por quê? Porque toda aranha, artista ou não, desenvolve a mesma teia. Se fosse obra de arte, umas seriam mais rococó, as outras mais minimalistas, teríamos teias diferentes. Isso é natural. Cultural é tudo que o ser humano desenvolve. E isso ainda é parte boa da criação de Deus. Por quê? Porque expressa o potencial criativo de Deus na realidade, que o ser humano, sendo obediente a ele, pode desenvolver de diversas maneiras. Ele vai continuar explicando. A pluralidade cultural e a pluralidade estrutural, de fato, são inseparáveis. Famílias e estados, por exemplo, que são duas esferas da estrutura, inevitavelmente carregam a impressão do seu contexto cultural. A pluralidade de culturas, em particular, demonstra as diferentes facetas da graça de Deus no intercurso social e não devem ser algo apenas resistido pelos cristãos, mas também alegremente celebrado. Uma coisa é dizer assim, olha, o plano de Deus para as famílias é que seja uma família tal como eu falei para vocês. Lá em Gênesis está lá, monogâmica, heterossexual, administrada por um pacto de amor, indissolúvel, etc. Uma outra coisa é dizer que todos os casamentos são iguais. Porque em contextos diferentes, ser casado aqui no Brasil, lá na África e lá na Ásia, são coisas diferentes, ainda respeitando essa estrutura. Nem a família de Jesus estava livre do contexto, da pluralidade contextual. Jesus tinha sotaque, Jesus tinha uma cultura, ele falava um idioma, ele não falava inglês, ele falava um idioma da época dele. Ele se vestia, Jesus não era um cara doidão que andava pelas ruas de Jerusalém assim, todo mundo olhava e falava assim, nossa, que roupa esquisita, de onde esse homem veio? Ele se vestia como qualquer um. O problema é que a gente às vezes pensa que existe uma expressão pura de como ser família, de como ser Estado, de como ser igreja. Não tem. As igrejas têm liberdade contextual de se organizarem. Por exemplo, num calor deste de Goiânia, para que a gente precisa usar terno e gravata em todos os cultos? Porque as igrejas que fazem isso é porque receberam junto do evangelho uma cultura também de achar que o culto tem que ser internado, e não precisa, porque a gente tem flexibilidade cultural. Conseguem perceber isso? Eu vou desenhar então de novo, pode passar para mim, Índio. Se de um ponto a pluralidade estrutural ela é preto no branco, a pluralidade contextual é colorida, tem tons distintos. Uma escola tem liberdade de desenvolver o seu plano político-pedagógico de uma certa maneira. Uma família tem liberdade de desenvolver suas práticas de amor e sabedoria dentro de casa, diferentes da outra. Um governo, um Estado, pode ser uma monarquia parlamentarista, pode ser uma república, pode ser uma democracia, ele tem diferentes formas. Apesar de que a estrutura de governo, educação, família não aumenta. Então pode ser uma família que pode ser só 2 pessoas, pode ser uma família de 2 pessoas e crescer e multiplicar e ser o pai das nações com um monte de filhos. Entende? Aí você está falando, pode ser uma família com uma mãe e uma filha, uma avó que cria filhos, entendeu? Tem contexto, tem liberdade contextual para isso.
Passa para mim, índio, por favor. Então, eu coloquei aí, não existe uma maneira de manifestar historicamente algum tipo puro de estrutura divinamente criada. Não, Deus criou a família para ser desse jeito aqui. Ó. O pai tem que falar essas coisas, a mãe tem que falar essas, os filhos têm que falar essa. Não existe isso. Alguma coisa pura. Ou seja, sem pluralidade contextual. Cada estado, família ou escola carrega em si especificidades da cultura onde emergiu. É diferente ser escola em Goiânia e ser escola nos Estados Unidos. Nem a família de Jesus estava livre do seu contexto. Existe bastante flexibilidade para uma instituição de ensino organizar o seu plano político-pedagógico, para um Estado gerir a sua plataforma política e para uma família aplicar os princípios bíblicos na criação dos seus filhos ou na resolução dos conflitos matrimoniais. Tem flexibilidade quanto a isso. É a multiforme graça de Deus enraizada na cultura. Entendem a diferença, então, de pluralidade estrutural e pluralidade contextual? Por isso que é muito difícil a gente pegar modelos norte-americanos, holandeses, europeus e aplicar para cá. Por quê? Porque reflete uma cultura toda que está lá que não é a nossa. E que geralmente quando isso acontece torna-se muito artificial. Então a gente tem que entender não só como que funciona a realidade que Deus criou, mas também as especificidades da nossa cultura onde essa realidade estrutural aparece. E isso para um cristão tem que ser belo, tem que ser celebrado. Os costumes diferentes, os sotaques, as comidas distintas, o jeito de ser. A pessoa não tem que ficar comparando assim, nossa, é muito melhor ser brasileiro do que ser inglês. Porque o inglês não abraça ninguém, o brasileiro abraça, beija, é um negócio assim corporal, latino-americano. Assim, é bom a gente gostar da nossa cultura, mas a gente não tem que ficar fazendo comparações, porque são culturas. Por exemplo, música boa e música ruim. O Huckmacher, por exemplo, que era um estudioso de arte, professor de história da arte, europeu, então assim, tinha tudo para gostar só de música clássica. Ele fala, a gente não pode avaliar as outras expressões musicais só com a música clássica, como se a música clássica fosse uma espécie de música pura, divinamente criada. Não é. Ela reflete um estilo, de uma época, de uma visão de mundo, que é boa ou não, a gente pode avaliar, mas assim, a gente não pode comparar o baião com Mozart, porque assim, são coisas diferentes. E nem criticar, por exemplo, o funk, porque ele não segue o ritmo do Beethoven. A gente pode criticar o funk, pode criticar o Beethoven, mas por critérios estéticos próprios, de cada uma das esferas. Mas são contextos distintos, entende? Aí você poderia estar se perguntando assim, tá bom, Pedro, mas e quando um contexto começa a se mostrar rebelde a Deus e começa a querer organizar a sua família com outras construções familiares que não casamento heterossexual, monogâmico, ou uma igreja que quer se relacionar com Deus, mas não faz isso de modo pautado nas escrituras. Qual que é a pergunta? Qual é o limite entre celebrar o contexto e reconhecer marcas do pecado? Esse é o terceiro tipo de pluralismo. Passa para mim. O Chaplin vai explorá-lo, está difícil falar pluralismo hoje, que é a pluralidade direcional, ou seja, a gente tem estrutura que não mexe, é ordem criada de Deus, a gente tem contextos que variam, mas a gente tem direção. E na cosmovisão reformada a gente só tem duas direções, ou é uma estrutura e um contexto que adora o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus e é obediente a Ele, ou é uma direção que é rebelde a Deus e pode ter qualquer coloração ideológica. Vocês lembram que a gente falou em todas as análises das ideologias que pode ser socialista, pode ser liberal, pode ser conservador, nacionalista, todos têm uma raiz em comum, que é a idolatria, ou seja, uma direção idólatra. Para o cristão, a direção são sempre só duas. Então, estrutura é uma só, contextos são múltiplos, mas a direção são só duas. Ou adora Jesus ou é rebelde a Jesus. Olha o que o Chaplin fala. Tá aí, a pluralidade direcional abraça a pluralidade de religiões, visões de mundo ou outras orientações ou direções espirituais, fundamentais existentes na sociedade contemporânea. Essas podem ser religiosas no sentido tradicional ou secular ou pagão. Em cada caso, o ponto relevante aqui não é simplesmente que essas direções existem, mas que elas dirigem. Isso aqui é muito importante. Muitas dimensões da cultura e da sociedade, incluindo as diversas estruturas sociais dentro delas, são moldadas poderosamente por uma ou mais dessas visões de mundo. Passa para mim, índio.
Então, veja lá, nosso quadro. A gente tem, por um lado, pluralidade estrutural. Preto no branco é como que Deus organizou as coisas na criação de maneira ideal. No outro lado, a gente tem pluralidade contextual, é como essa criação de Deus emerge em cada uma das culturas, a família de Jesus, ser cristão aqui, ser cristão no leste europeu, as diferenças que isso inclui. Só que tem um terceiro, passa para mim, que é a pluralidade confessional, que são as diferentes visões de mundo, e aí passa mais uma vez, Índio, que elas dirigem a pluralidade contextual. É elas que ditam o tom, é elas que dão as cores de como uma escola funciona, ou como uma família funciona, ou como uma igreja funciona. Uma escola espírita, por exemplo, é uma escola, então ela é uma parte da estrutura, da pluralidade estrutural de Deus, a parte educacional, que se manifestou em determinado contexto, é uma escola infantil de tanto até tantos anos, tem professores, tem professoras, se organiza desse jeito no contexto, só que a visão de mundo que dirige ela é espírita. Uma escola batista é uma escola cristã, de crianças, daquele contexto total, que é dirigido por uma visão de mundo cristã protestante. Uma escola que não tem visão de mundo. E a escola sem partido, a escola que não tem visão de mundo religiosa? Não existe, porque o ser humano é religioso. O Chaplin, vocês viram, falaram que essas confessionalidades, elas podem ser religiosas nesse sentido, espírita, budista, islâmica, cristã, mas elas também podem ser religiosas em um sentido pagão, humanista, cientificista, que é uma fé em uma determinada capacidade do ser humano, que assume dimensões religiosas, mas não é um culto propriamente dito, mas mesmo assim tem uma religião por trás, porque nunca é neutro. O que eu quero mostrar para vocês é que a pluralidade de manifestações sociais nunca é neutra, apesar das pessoas quererem que seja. A visão de mundo cristã diz que o ser humano não é um animal político, não é um animal racional, ele é um ser que adora. Nós somos criados com um coração que é um dispositivo de adoração. E se a gente não adora o Deus verdadeiro, necessariamente a gente vai adorar o Deus falso. Mas a gente sempre vai estar envolvido num culto. E isso mostra para a gente que não tem nada na nossa sociedade que pode ser feito, que não carrega as marcas de uma religiosidade. Pode ser cristã, ou pode ser islâmica, pode ser ateísta, pode ser o que for, mas sempre vai determinar. Então, um Estado, por exemplo, que reivindica neutralidade nas suas políticas, ele está sendo falso. Uma escola que pretende neutralidade acadêmica, ela está sendo falsa, porque ela é governada, ela é dirigida, por isso que chama pluralidade direcional ou confessional, ela é dirigida por confissão de fé. E isso pode ser explícito, como uma escola presbiteriana, ou isso pode ser escondido, como uma escola humanista, mas tem uma visão religiosa ali por trás. Entendem como que um cristão, então, olha para as situações da sociedade de uma maneira muito mais complexa? Por que a gente não pode virar e falar assim, é tudo marxista, é tudo liberal, é tudo conservador? Não funciona assim. A gente tem uma pluralidade de manifestações da graça de Deus na estrutura da realidade, famílias, escolas, governos, empresas, sindicatos, associações livres. A gente tem o contexto específico onde elas emergiram. Umas se organizam assim, umas gostam desse estilo, aquela igreja ali é uma igreja presbiteriana, mas no louvor só toca jazz, não, ali é uma igreja presbiteriana, onde a liturgia é bastante carregada. Entende que tem liberdade em determinadas coisas, mas existe também uma confessionalidade que dirige qualquer iniciativa. Uma livraria, o cara abriu uma livraria, ele só vende livros, ele tem uma fé por trás, que organiza a forma como ele faz a curadoria dos livros, como ele fecha negócios, como ele trata os funcionários. E isso se aplica à política também. Na verdade, tudo isso é político. A visão de mundo cristã reformada não acha que político é só a parte do voto, em que a gente coloca os representantes no governo. Isso que eu chamei de sociedade civil, que são essas diversas esferas, que são estruturas mediadoras entre o indivíduo e o governo, são tão importantes politicamente quanto o próprio governo. É uma atitude política, criar um filho ou uma filha que pense no bem coletivo, não só no bem individual dele. É uma atitude política, dar uma boa aula de matemática. É uma atitude política, ter uma igreja fiel ao Evangelho, principalmente uma igreja fiel ao Evangelho, porque é aqui na igreja em que a gente tem o discipulado das virtudes que vão ser necessárias para o bem público. O C.S. Lewis, na Morte do Homem, no livro
É a morte do homem, né? Abolição do homem. Abolição do homem. Tinha um troço errado. Abolição do homem. Final do primeiro capítulo, ele usa uma expressão lá interessantíssima. Ele fala sobre os homens sem peito. Ele fala assim, olha, a nossa sociedade exige de nós, quando a gente abre um jornal, quando a gente liga a televisão, eles sempre exigem pessoas virtuosas. A nossa sociedade é assim, a gente liga o Jornal Nacional, está lá falando corrupção, corrupção, e a gente fala, nossa, o Brasil é muito corrupto, a gente precisa de gente menos corrupta, etc. Só que a gente veta toda iniciativa, ou olha com maus olhos para toda iniciativa que quer produzir cidadãos de bem. A gente fala, não, isso aí está querendo catequizar as pessoas, essa moralidade, cada um controla a vida do jeito que quer. Isso é o que o Lewis chama de criar homens sem peito, sem emoções, sem coração. É um homem que não tem o patos, as virtudes que a sociedade exige. Aí ele termina dizendo que a gente exige um negócio, mas a gente corta as condições de possibilidade para ele surgir. E é isso que a sociedade faz. Ela exige homens cada vez mais virtuosos, mas você vai falar de virtude na escola, fala, não, escola não é lugar de falar de virtude, escola é lugar de aprender português, matemática. Não, Estado não é lugar de falar sobre virtude, não, o Estado aqui tem parâmetros econômicos bastante objetivos, sendo que na verdade a gente precisa de virtudes. E a gente precisa de virtudes que são incubadas, que são formadas aonde? Nessas sociedades, dessas esferas da sociedade civil, principalmente na igreja. A igreja mais do que, inclusive a família tem um papel importante, mas a igreja mais do que tudo, e essa é a importância política da igreja, é aonde uma pessoa é discipulada, segundo as virtudes do reino de Deus, que é uma expressão inclusive política, de ter as capacidades que a gente chama de fruto do Espírito, que são as condições de possibilidade para a gente ter uma sociedade saudável, mesmo com gente que não tem a mesma fé que a gente. Então, discipular uma pessoa, ajudar ela a ter um caráter semelhante ao caráter de Cristo, é a melhor coisa que a gente pode fazer para uma sociedade. E a gente acha que é só fazer campanha eleitoral para A, B ou C. E não discipula ninguém, não prega o evangelho, não pastoreia ninguém, não lê a Bíblia, não se molda segundo o caráter de Cristo, porque a gente pensa que política é só voto, e não é. Então passa para mim, índio. Assim, enquanto a pluralidade estrutural e a cultural são dons divinos a serem celebrados, a gente tem que celebrar a diversidade cultural, a gente tem que celebrar a diversidade estrutural, isso claramente não pode ser dito da pluralidade direcional ou confessional. As diferenças profundas de direção espiritual não podem, de um ponto de vista cristão, ser consideradas como algo diferente do que os frutos amargos da queda, resultado de uma fragmentação catastrófica da unidade espiritual pretendida da humanidade sobre Deus. Pode continuar passando. A pluralidade de três tipos está inseparavelmente conectada. Nunca tem como não estar conectada essas três pluralidades. Não há nenhum exemplo de estrutura social distinta, família, escola, governo, igreja, nada, que não está inserido em um contexto cultural particular ou que é imune a qualquer influência direcional. Então esse papo de que a religião é coisa da esfera íntima, na esfera pública a gente é neutro, racional, isso é balela, isso é mentira. Na esfera pública é tão religioso quanto dentro de uma igreja, porque tem fé, tem esperança, que são termos carregados da visão de mundo religiosa em determinadas coisas. Pode não ser em Jesus, mas é na ciência, é na igualdade de gênero, é na capacidade humana. E aí isso tudo gera o humanismo, o cientificismo, o feminismo e coisas do gênero. Todo o ismo, a gente tratou nas outras aulas, é fruto de uma raiz idólatra, que é religiosa. É pegar alguma parte da criação, alguma dessas estruturas das pluralidades que eu falei, e dar um status divino para ela. Isso é religioso. Ele continua, as direções espirituais não flutuam acima das estruturas particulares e corporações culturais. Discussões dos três tipos de pluralidade acontecem equivocadamente quando elas são confundidas. E isso é muito importante. Às vezes, quando a gente vai colocar uma questão, a gente já coloca desobservando ou não observando as três pluralidades distintas. Bota uma questão pública aí, porque a gente tem que tratar politicamente. Sou ruim de dar exemplo. Família, boa, conceito de família, que é bem tranquila, né? Obrigado pelo exemplo. Conceito de família na esfera pública. Bolsa Família? Não, família é melhor. É melhor.
Bolsa Família. Programa de ação social é tranquilo. Eu quero, por exemplo, conceito de família, que está, por exemplo, depois do Bolsa Família a gente fala. Pensa no conceito de família, por exemplo, que às vezes quer ser alargado, quer ser diminuído, e que ele às vezes assume tons, por exemplo, o principal hoje em dia, que é o que dá o elo a uma família, é o seu conceito de afetividade. Então, se tem afetividade, pode ser com homem, mulher, um ser humano e um animal. Tem uma cartilha do Ministério Público que apresenta lá, tem uma mocinha e um gato, e fala assim, isso é uma família. Isso não é uma família, é uma mulher e um gato, um cara e um gato. Isso não é uma família, só porque tem afeto. Então a gente tem que descolar, porque afeto nunca foi. Aí então a gente começa a analisar. Do ponto de vista estrutural, afeto é muito importante. A afeição, inclusive, é uma estrutura que Deus criou de todo ser humano. Todo ser humano tem afeição. Isso é muito bom. Deus olhou para a realidade e falou que ela é muito boa. Só que a queda, então, e outra coisa, a nossa afeição pode ser manifesta em contextos distintos, de maneiras distintas. A afeição latino-americana pode ser muito mais invasiva, efusiva, eu já até botar invasiva, né? Mas efusiva também, do que a demonstração de carinho inglesa, por exemplo. Então, é muito distinto. Eu morei com um inglês algumas semanas, quando eu morava lá em Amsterdã, assim. Aí a gente eu morava na casa dele, ele alugava lá na casa pequena, então a gente ficava o dia inteiro junto, assim, e a gente não comia junto. Aí um dia ele me chamou, eu e a Carol, para a gente fazer uma refeição junto. Meu irmão, ele estava falando que ele amava a gente, para a gente fazer uma refeição junto. Fez um negócio lá esquisito, a gente comeu, achou o máximo. Mas, por exemplo, né, no Brasil, assim, vai fazer tudo junto aqui, é a mesma coisa, mora aqui em casa, pega as roupas, empresta roupa íntima, é uma bagunça. É uma bagunça. Porque isso é o contexto, entendeu? Demonstração. Aí é invasivo, né? Isso não se não é invasivo, eu não sei o que é, não. Mas isso é contextual. Em determinados contextos, você nega isso, você está ofendendo a pessoa. Aqui em Goiânia a gente é bem melindroso. Então, se alguém é mais duro com a gente fala, o que é isso? Por que você está falando assim comigo? A pessoa está sendo só direta. Então, isso é contextual. Então, a gente está falando de afeição e família. Então, tem formas diferentes de manifestar uma estrutura criada por Deus em contextos diferentes. Agora, tem como a nossa afeição ser obediente a Cristo ou desobediente a Ele. Que é aquilo que em Romanos, no capítulo 1, fala que Deus os entregou a paixões desordenadas. Afeições que não têm Cristo como o seu jardineiro das nossas emoções. E aí isso é um problema. E tem políticas públicas que aplicam esse tipo de demonstração de afetividade em programas, em plataformas de políticas públicas, em leis, por exemplo, associando família à afetividade e botando a afetividade que eu tenho por um gato dentro do conceito de família. Não funciona. E juridicamente não é interessante. A gente estava lá na Ana Júri e um juiz federal estava lá discutindo como que uma saída para isso. Inclusive isso não é bom para outras configurações familiares, bem entre aspas assim, tradicionais. Pensem, por exemplo, em dois irmãos, ou sei lá, primos, ou uma avó e um neto. Como que às vezes do ponto de vista jurídico, para heranças, guardas, pensões, algumas coisas, isso pode ser complicado de um irmão para o outro, uma coisa assim. Quando que a gente deveria então desconectar essa questão afetiva e manter outros laços para a família? Percebe então como que um cristão tem que se posicionar contra isso? Não é só falar assim, conceito tradicional de família cristã é um homem, uma mulher e um monte de filhos. Não funciona só assim. Tem família que é muito cristã e é uma mãe e um filho, ou um pai e um filho, uma avó e um neto. Não é nunca um homem e um gato, mas tem configurações familiares tradicionais. E um cristão tem que saber lidar com isso. Então passa para mim, eu estou terminando de aula, hoje é mais longa mesmo, mas é porque é muita coisa, né? Mas a pergunta é, o que isso muda na nossa vida pública? Que todos esses três pluralismos que eu apresentei, o que olhar do ponto de vista da realidade, sempre estrutura, contexto e direção nas mais diversas manifestações, muda na minha e na sua vida. 3 pontos presbiterianamente. Em primeiro lugar, pode passar, a gente precisa celebrar a diferença cultural sem deixar de criticar. Então, se tem estrutura e contexto, mas também tem direção, a gente celebra estrutura e contexto,
as manifestações mais diferentes culturais, mas a gente critica aonde elas são desobedientes a Cristo. E isso é muito importante. Passa para mim, o Chaplin, de novo, no artigo dele sobre o ponto do pluralismo kuyperiano, ele diz o seguinte, passa. O pluralismo de princípios, nesse segundo sentido, ou seja, esse tipo de pluralismo que eu apresentei para vocês é um pluralismo de princípios cristãos. Ele se opõe ao pluralismo sem princípios, que é aquela pluralidade multicultural aí que a gente escuta. É tudo igual, as religiões são todas, todos os caminhos levam a Deus, tudo é família, qualquer igreja está bom do jeito que está. Isso é um pluralismo sem princípio. Ou seja, quer um pluralismo puramente gerencial do termo de justiça, quando ele é usado, se for usado, para um abandono relativista do direito de qualquer pessoa fazer uma reivindicação pública de verdade. Quando a gente tem esse pluralismo sem princípio, não tem como você falar de justiça, porque é tão relativista que qualquer coisa é justa para a pessoa. E isso é um abandono do termo de justiça na esfera pública. O pluralismo sem princípio, em qualquer versão, efetivamente lança a toalha na luta pela justiça e deixa seus resultados nas mãos dos mais barulhentos e do mais forte, o que hoje muitas vezes significa o mais abundante. Então, numa sociedade em que não tem padrões morais normativos e que o grito do mais forte, ou quem tem a caneta, quem está na mídia, quem está no jornal, quem está operando as mídias de massa, tem condição de impor, é quem vence. E isso é antipolítico. Mesmo se fosse um cristão passando de cima para baixo. Lembra que eu comecei falando que a posição do cristão tem que ser de paridade e não de domínio? A coisa na esfera pública não pode ser feita assim. Tem que ter princípio dentro desse pluralismo. A gente tem que julgar. Essa coisa de que toda cultura tem valor igual, ninguém vai me convencer de que as tribos Yanomamis, lá no norte do país, que quando tem uma manifestação de maturidade da mulher, que ela passa, deixa de ser uma criança e passa a ser uma mulher, e ela é violentada pela tribo inteira, verbalmente, fisicamente, as pessoas passam, cospem, batem numa mulher porque ela está deixando de ser uma menina para ser uma mulher, ninguém vai me convencer que essa cultura tem o mesmo valor da cultura ocidental, cristã, que protege a mulher, que tem leis para a mulher, que tem voz para a mulher. Não é a mesma coisa. Antropólogo nenhum vai me convencer disso. Tem culturas que são melhores do que outras. Então a gente tem que julgar. E pode ser que essa cultura Yanomami até permaneça lá, mas ela não pode ser praticada. A FUNAI tem que intervir, mas não intervém, por causa de um abandono relativista. Não, todas as culturas são assim, iguais, têm valores iguais. Então, deixa matar a mulher lá. Se não sobreviver, era da cultura. Ou então uma cultura indígena que gêmeos são encarados como uma encarnação do bem e outra do mal, então vai matar uma criança. Isso não pode acontecer. Percebe que a gente tem, então, que ter princípios para julgar essas coisas, porque não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa ser um homem e ser uma mulher, não. É por isso que a gente tem uma lei chamada Maria da Penha. Ainda que ela proteja violências de mulheres com homens também, ela não chama Maria da Penha por fortuito da história. Porque, historicamente, a gente tem muito mais casos de violência de homens sobre mulheres, então tem que proteger mesmo. Se fosse a mesma coisa, não tinha vagão rosa, não tinha diferença de banheiro, não tinha lei diferente, porque tem diferença. Tem princípios no nosso pluralismo. E ele é tão bom que é o que permite, inclusive, as pessoas discordarem dele dentro dele. Como eu falei para vocês, tenta discordar de um governo islâmico no Irã. Faz para mim, índio. A implicação política fundamental do pluralismo confessional é que o Estado deve tratar todos esses vários corpos baseados na fé. Toda família é dirigida por uma fé, toda escola é dirigida por uma fé, todo Estado é dirigido por uma fé, e não apenas os religiosos, como igrejas ou mesquitas, com justiça. Em termos concretos, isso significa distribuição de recursos públicos, como financiamento ou certificação a cada corpo de uma forma equitativa, não desfavorecendo qualquer um apenas por conta da sua perspectiva confessional. Então, o primeiro ponto, celebrar sem deixar de criticar. Segundo lugar, não ter pudor de se posicionar. Não ter pudor de se posicionar na esfera pública. Eu coloquei o Silas Malafaia de novo para mostrar que a gente não tem que ter pudor de se posicionar na esfera pública. Às vezes a gente tem muito pudor, fica assim muito com dedos para se posicionar na esfera pública, mas o Silas é um bom caso. Às vezes ele, de uma maneira meio invasiva, como a gente estava dizendo, ele faz isso na esfera pública, mas ele é uma das poucas vozes evangélicas que ainda faz.
Porque tem uma tradição toda evangélica mais progressista, que poderia estar se posicionando e fica calado. E o silêncio já é uma posição ideológica. Então a gente não pode ter vergonha de se posicionar. Eu vou pular algumas coisas. Passa para mim, índio. Passa essa parte do um slide, passa o outro, chega no James Smith aí. Chegou. Então passa para o James Smith. Essa parte do James Smith é muito importante. Vou correr para a gente terminar, que vocês estão com cara, tem que estar com fome. Ele vai falar que ele vai fazer uma crítica de cristão que busca fazer uma distinção entre o que ele vive na igreja e o que ele vive na esfera pública. E aí lá na esfera pública ele fala assim, olha, não preocupa que eu não vou confundir as coisas e eu vou me manter bem caladinho da minha confissão de fé. Contrário do Silas, entendeu? E ele vai falar que isso, para a tradição reformada, é um absurdo. E olha o que ele diz. Esse tipo estranho de distinção, esse é um tipo estranho de distinção para um neocalvinista fazer. Por quê? Porque a verdade não está repleta de compromissos direcionais. Quando a gente fala da verdade, a gente fala que toda a verdade é verdade de Deus. Então está carregada de religiosidade, na verdade. A verdade não é normativizada pelas ordenanças de Deus para a criação. A verdade não é adotada no âmbito cósmico da redenção de Cristo. Não é a vida política uma esfera da realidade criada sobre a qual Cristo reivindica o senhorio? Então por que a gente fica com medo de falar de Jesus na escola, na universidade, no Estado, no direito, na arte? A gente não fala que Jesus é soberano sobre tudo? Então por que a gente tem esse tipo de pudor? E, portanto, o Estado também não é responsável por esse senhorio em sua especificidade evangélica? Funcionalmente, parece-me que a verdade política foi sequestrada para um âmbito penúltimo e opera de maneira parecida à lei natural. É como se fosse um âmbito natural, sem religião, e isso é falso. Passa para mim. Muito do pensamento político neocalvinista gera sofisticadas acrobacias teológicas para tratar do político como uma esfera natural. Ele está fazendo uma crítica a uma determinada escola teológica lá dos Estados Unidos, que, guardadas as devidas proporções no Brasil, seriam evangélicos progressistas, evangélicos assim com tendências libertárias, socialistas, que geram também uma série de acrobacias teológicas para não falar nada sobre a modificação do conceito de família, para não falar nada sobre determinadas ideologias dentro da escola, dentro do Estado, e ficam calados. É novamente o contrário do Silas. É como se o princípio pluralista se tornasse um raciocínio teológico para assegurar democratas liberais que estamos dispostos a jogar junto com o seu jogo político funcionalmente neutralizado, naturalizado e secularizado. Olha essas frases que ele imita, se elas não poderiam estar na boca de alguns representantes públicos evangélicos. Olha o que ele fala. Nos dê um lugar na mesa. Nós não vamos incomodar vocês. Não seremos tão desajeitados a ponto de invocar Jesus. Entendemos as regras. Prometemos apenas invocar a verdade política. Veja se isso não podia estar na boca de uma série de representantes públicos evangélicos que querem maquiar sua confissão de fé para estar na esfera pública. Esse é o problema. Passa para mim. O Oliver O'Donovan, que foi professor na Universidade de Oxford há muito tempo, escreveu um livro chamado O Desejo das Nações, que é uma teologia pública riquíssima. Passa para mim, ele diz o seguinte: muito do entusiasmo cristão pelo pluralismo tem menos a ver com uma relação que deveria existir com o Estado do que o anseio da igreja soar em harmonia com os lugares comuns da Bolsa de Valores, dos tribunais de justiça, das escolas públicas. Isso é simplesmente uma versão ocidental da teologia do burro de carga. É a igreja que quer ser relevante demais e abre mão das suas confissões bíblicas para ser relevante na cultura, para ser relevante na política, para ser relevante, e acaba engolindo ou sendo engolida pela cultura de uma época. E ela acaba sendo irrelevante, sendo o burro de carga de uma ideologia qualquer. E em terceiro e último lugar, passa para mim, o que um cristão então deve fazer. Então ele deve celebrar sem deixar de criticar. Ele não deve ter medo de se posicionar politicamente, levando o peso total das suas convicções. E em terceiro e último lugar, para a gente terminar, em nome de Jesus, ele busca o âmago da questão. Ele tem que ir ao âmago. Se a gente falou durante o mês inteiro de que a política, as ideologias, todas elas têm raízes religiosas,
Em última instância, então, o cristão tem que ir aonde? Na esfera pública também. Nas raízes religiosas dos compromissos dos socialistas, dos liberais, dos conservadores, dos nacionalistas, dos feministas e por aí vai. Porque o coração deles é direcionado por uma pluralidade de confissões de fé. Então é lá que a gente tem que atacar. Passa para mim. Veja o que o Coises fala a respeito disso no seu livro. Passa para mim. São muitos debates acirrados no âmbito político que não acontecem simplesmente por causa que um dos lados se recusa a aceitar os fatos ou ser razoável. Pensa no Silas lá discutindo com o Tony Reis a respeito dos direitos LGBT. Adianta o Silas apresentar para o Tony Reis assim, os fatos sobre casamento, sobre a história. Adianta, o Tony Reis vai mudar? Não vai mudar só por causa dos fatos. Tem alguma coisa mais profunda. Mas sim porque ambos os lados se pautam por visões diferentes da realidade, por cosmovisões, por visões de mundo, alicerçadas em paradigmas mutuamente excludentes. Então, sabendo que é assim, o que a gente faz? Continua, passa para mim. Na verdade, muitas dessas concepções políticas distintas, seja qual for seu rótulo ideológico, têm origem numa única cosmovisão religiosa, que vê o cosmo como um sistema essencialmente fechado, sem referência a um criador ou um redentor, uma espécie de materialismo funcional. Em resumo, apesar do aparente conflito entre as diversas ideologias, no fundo, todas elas são subespécies de uma categoria mais ampla, a idolatria. Então significa que um socialista, que um liberal, que um conservador, que um nacionalista, ele é um idólatra. Então o que um cristão faz? Ele vai no âmago da questão, ele tem que matar aquele falso Deus dele. Ele tem que mostrar, ele tem que profanar aquele falso Deus. Passa para mim. Ninguém espera que eu argumente em favor de uma concepção aparentemente racional e objetiva de justiça, propondo como alternativa as noções ideológicas já mencionadas. O que esse tipo de abordagem ignora é de fato que toda abordagem teórica, em teoria política, em teoria econômica, em teoria jurídica, incluindo teorias de justiça, é fundamentada e condicionada por pressupostos pré-teóricos, confissões de fé do coração da pessoa, não falsificáveis e de caráter essencialmente religioso. Então, antes da gente ficar discutindo teorias, a ponta mais visível do iceberg, a gente tem que ir lá embaixo, no coração do homem, saber o que tem lá. Transcender as ideologias não é transcender uma cosmovisão particular, pois isso é uma impossibilidade para o ser humano criado por Deus. É a gente pegar e mostrar que ou ele tem que estar direcionado para o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, ou essencialmente ele vai estar voltado para uma idolatria. E isso vai gerar contradições, isso vai gerar injustiças, vai desrespeitar a pluralidade da criação de Deus, a pluralidade dos contextos, e vai gerar injustiça. Era isso que eu tinha, termina por aqui. Entendem como que a visão, assim, dá para a gente terminar, eu vou liberar vocês, se alguém quiser fazer pergunta, conversar comigo, eu vou ficar aqui. Mas percebam como que a fé cristã tem uma particularidade política complexa. Não basta a gente só falar assim, Pedro, em quem que eu vou votar para presidente? Não funciona assim. Política não é só voto. Talvez uma das partes mais, eu não vou falar irrelevantes, mas uma das menores partes que a gente tem é quando a gente vota. Porque depois que a gente vota, a gente tem que acompanhar o candidato. E quem que acompanha o candidato? Quem que entende um candidato? Quem que fica em cima, vendo se ele está tomando posturas mais próximas da obediência da palavra de Deus ou mais distantes? Quem está preocupado em gerar filhos, discípulos de Cristo, igrejas com virtudes públicas, para o bem público? Isso é político. O professor que prepara bem a aula, o pai e a mãe que gerem bem sua casa, ou a pessoa que gere bem sua casa, a empresa que fecha negócio, paga seus impostos, trata bem seus funcionários, os institutos de pesquisa, ciência, artes, compositores, os artistas. A questão não é saber assim, o que é bom, o que é ruim. O fulano é bom, o ciclano é ruim. Não, é saber assim, o que tem de parte boa da criação, da estrutura, o que tem de especificidade do contexto que não macula a palavra de Deus e o que tem de diferença confessional que compromete aquela visão de mundo, ou aquela plataforma política, ou aquela escola, ou aquela família. E como que a gente vai trabalhar para aquilo ser mais obediente a Cristo do que mais rebelde. Esse é o trabalho do cristão em política. Você pergunta assim, tem algum candidato que incorpora isso? Não tem. A gente está longe disso. Se vocês lembrarem, tem pouco tempo que a gente é uma república democrática de novo.
Do ponto de vista político, a gente engatinha. E do tempo depois da redemocratização, a gente já teve 2 impedimentos de presidentes. Isso significa que a gente é muito imaturo politicamente. Muito imaturo. O cristão resolve as coisas no ping-pong. Elegeu, tá bom. Se não tá bom, tira e coloca outro no lugar. Não existe nada mais antipolítico do que isso. Porque política diz respeito a ir lá, pressionar, constranger, lutar, reivindicar, falar, voltar, entender, conviver, e não a gente pensar que a gente vai encarnar alguém que vai agradar a todo mundo. Só tem um que faz isso, que chama Jesus, e ele vai voltar na Nova Jerusalém só, não é na próxima eleição, não. Então a gente precisa ter mais paciência. E um cristão tinha que ser o único que tinha que ter isso na esfera pública, porque é um fruto do Espírito a paciência. E a gente não tem. Então mostra que além de imaturos politicamente nós também somos imaturos do ponto de vista espiritual. Nós não estamos sendo espirituais, produzindo fruto do Espírito, em política, na sociedade civil, nas diversas esferas que a gente está. Então é bem mais complexo do que falar assim, o fulano é o candidato cristão, ou o ciclano é o candidato do Satanás. Não funciona assim. Todo mundo tem parte boa, estrutural de Deus, todo mundo tem marca do pecado, porque onde o ser humano põe amor, ele deixa a marca do pecado dele. E é possível redirecionar as mais diferentes esferas para elas serem obedientes a Cristo do que desobedientes a Cristo. Beleza? Vamos orar para a gente almoçar, né? Se você quiser conversar um pouquinho comigo, eu vou estar aqui. Semana que vem, depois eu dou os avisos, vamos orar. Pai, a gente te agradece o privilégio que a gente tem na nossa igreja da gente poder discutir essas coisas. São pensamentos assim tão complexos, coisas assim tão refinadas que outros servos do Senhor desenvolveram e a gente louva por isso. A gente sabe que cada uma dessas ideias, desses conceitos, a aplicação deles ao longo da história foi graça do Senhor sobre esse povo e a gente te louva por eles e a gente pede, Pai, que a gente amadureça nessa direção também. Que a gente consiga, Pai, entender a complexidade, a pluralidade da manifestação da sua graça na realidade, nos contextos, que a gente consiga celebrar isso, Pai, se sentir à vontade nisso, que a gente encontre sentido, significado, propósito na forma cristã de enxergar as coisas. E que a gente, Pai, não tenha medo nem pudor de se posicionar contra quem é desobediente ao Senhor. E ter paciência, falar a verdade em amor, para aqueles que estão numa rota, num beco sem saída, para que eles voltem a te obedecer e voltem a entender que só o Senhor pode trazer florescimento humano, pode trazer bem público e justiça para as esferas. Ajuda a gente a entender isso. A mim e aos meus irmãos, cria em nós um coração desejoso de estudar, de entender, de crescer na Tua Palavra. Não para que a gente fique inflado, para que a Beré fique conhecida, mas para que o Seu nome seja glorificado através de cada uma das coisas que a gente for fazer aqui. É a nossa oração essa manhã, para a glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém.